Nosso tema é posicione-se, vivendo o novo de Deus. Eu escolhi esse tema, vivendo o novo de Deus, porque quando eu vejo o pastor pregando aqui, falando, esse tema, na realidade, está conosco nas nossas células, durante as semanas, não é isso? E a célula é tão gostosa, né? Você está ali presencial, você joga 4 perguntas assim, todo mundo... Lá na nossa célula nós fizemos uma mesa, assim, um mesão grande, e botei todo mundo na mesa, porque a gente ficava muito longe, parece que as pessoas ficavam meio de longe, assim, com medo, sabe? Aí eu peguei, Deus me deu assim, o Espírito Santo me deu aquela ideia, assim, faz uma mesa, Jesus estava à mesa com os seus discípulos, aí fiz aquela mesa. Rapaz, eu tenho que mandar o pessoal parar de falar agora, de responder as perguntas, porque senão a gente passa mais de 1 hora ali discutindo o assunto, que a gente está tratando no dia, por exemplo, da célula lá. Tem sido benção, tem sido maravilhoso. E pelo que a gente vê lá também na mídia lá, a gente vê que todas as células têm sido uma benção, tem sido muito bom. Deus seja louvado por isso, Aí, como eu estou falando, quando você se posiciona e você vê o novo de Deus acontecendo, eu posso citar aqui a Raika, a Raika, acho que você me permite eu falar. A Raika é minha vizinha, E a Raika participou de várias reuniões lá em casa, quando a gente tinha uma célula lá de adolescente, que também ia mais ou menos isso, não era, Raika? Umas 40 adolescentes lá para casa. E nesse início ela começou lá com a gente, E veja a Beatriz também cantando. Fora, tem muitos adolescentes que estão, nas células por aí, que também passaram lá em casa. Louvado seja Deus, Que, como diz, estão dando frutos, Estão brotando, estão crescendo, Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Ver a Beatriz ali cantando, louvando ao Senhor, É questão de quê? Se posicionar. Eu quero, Eu quero novo, quero algo novo na minha vida. Eu quero me posicionar, quero fazer parte do que está acontecendo na igreja. Mas isso é só uma abertura daquilo que a gente vai falar nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 17, de 12 a 26. Vamos falar de um posicionamento. Eu estava lendo, rindo, e ao mesmo tempo falei, rapaz, eu fiquei assim, vivenciando sabe, tipo assim, o momento, o acontecimento da Bíblia. Aquilo eu fico imaginando eu lá naquele lugar, doido para dar uns cascudos nos irmãos de Davi, rapaz. Nos mais velhos, então, principalmente, Que não tinha atitude nenhuma, Então, eu fico assim, rapaz, como é que pode, Quando você se posiciona, Deus não deixa de agir jamais, E quando nós nos posicionamos, é porque nós temos fé, porque nós cremos, não é isso? Vamos lá, vamos ler. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão indo seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, em frente a frente. Davi
Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Que meu sonho aqui. Davi perguntou, não da esposa, né, mas isentar de impostos. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem de se matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi que havia comentado. Perdão, eu até passei aqui do 26, né? Fui até o 26, fiquei empolgado com a leitura, muito boa a leitura, né? Por sinal. E Davi, na realidade, ele começou ali sendo escudeiro de Saul. O que é um escudeiro? Alguém que cuida das armas, alguém que carrega as armas, alguém que afia uma espada, alguém que está ali levando o escudo, etc. e tal. Ou seja, Davi não sabia nem o que era guerrear, não sabia nada disso, né? Aí eu estava olhando lá a respeito do que é posicionamento, né? Peguei várias coisas lá para saber, por exemplo, é uma postura, é uma atitude, uma conduta, uma colocação, ou seja, se colocar à disposição. O que me chama a atenção ali, que às vezes o pastor fala muito isso aqui, não é porque você é jovem, não é porque você é pequeno, não é porque você às vezes não saiba falar, não é por isso que você não pode se posicionar, não, de forma alguma. Porque se você tem fé, você se posiciona. A primeira coisa, né, que requer na vida de alguém para se posicionar é ter fé. E nisso, Davi estava, né, cheio disso aí. Porque ele chega no campo, ele chega ali e vê seus irmãos, todo mundo, os três ali, e eles ficaram irados. Você imagina que Abinadab falou bem assim, Eliabe, né? Falou bem assim: rapaz, você é mau. Chamou ele de mau, falou que ele era mau. Você não pode, você é apenas um rapaz, você não é guerreiro. Suas atitudes são más. Olha só, o irmão fala isso do outro que estava trabalhando junto ao seu pai, cuidando das suas poucas ovelhas que tinha lá, como ele disse, né? Que Davi estava cuidando das poucas ovelhas, mas era um cara determinado, era alguém que se posicionava, era alguém que se colocava no fronte, na frente, era alguém que defendia o seu propósito, era alguém que defendia aquilo que ele cria, aquilo que ele ia atrás, né? Ele tinha a responsabilidade de cuidar do rebanho do seu pai. E quando foi colocado ali, quando ele desafiou, quando o pessoal, todo mundo com medo, você viram o tamanho do gigante? Aí ele chegou para ele: quem se circuncisa os filisteus para estar falando mal do povo de Israel, né? Ou seja, ousado, né? O moleque é ousado, né? O mais novo dele todo, ousado. Só faltou ele botar o dedo na cara do Golias e falar: quem é você, rapaz, para estar desafiando o povo de Israel aqui? Ou seja, nunca pegou uma espada, nunca pegou um escudo. Mas quando ele foi chamado, quando ele foi determinado por Deus a fazer isso aí, não porque ele se posicionou, porque ele tinha fé, e Deus era com ele, Deus é com ele. Quando você se posiciona diante de algo, de alguma batalha, não propriamente dessa batalha, mas dessas batalhas espirituais que a gente vive todos os dias, você pode ter certeza de uma coisa: Deus é contigo. Tenha fé, porque você vai vencer essas batalhas. É isso que você tem que crer. E ele se posicionou, de certa forma, para afrontar aquele gigante ali. E eu acho interessante que ele não recuou, ele não voltou atrás. Ah, mas você nunca matou? Não, mas quando um leão vai lá pegar uma das ovelhas lá, eu pego na juba dele, bato nele e destruo ele. Quando o urso vai lá e também, tipo assim, ele era um camarada determinado. Ele era alguém determinado,
Não era alguém que fugia da luta, não. Era alguém que se posicionava. Eu vou enfrentar, né? Eu vou enfrentar essa luta. E assim acontece nas nossas vidas. Todos os dias, às vezes, nós precisamos tomar uma posição. Quantas das vezes você já ouviu, às vezes, algum pai falando com aquele filho que não toma posição na vida? Você já viu? Ô, meu filho, vai tomar uma posição na sua vida. Vai fazer alguma coisa. Você não faz nada, né? Eu sei que aqui não existe isso não, porque todo mundo aqui, né, faz alguma coisa na vida e já tomou uma posição, não é isso? Amém? Mas, quantas vezes você já ouviu isso, o pai falando, ô filho, toma uma posição, vai fazer alguma coisa. Ou seja, nós precisamos nos posicionar. Não propriamente, às vezes, numa guerra, numa batalha, né, que nem o Davi estava passando, que nós lemos aqui, mas algo do dia a dia que você está passando, que você tem a enfrentar, e às vezes você se sente meio amedrontado, meio recuado a fazer certas coisas. Mas a fé ela te Quando você crê, você vai além. É a questão da visão. É algo que você vê além daquilo que é visível aos nossos olhos, né? Vai lá em Hebreus 11:1, que você vai ver a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas daquilo que você não vê, que você não está vendo, mas você crê. Nós não cremos em Jesus? Amém? Todo mundo crê em Jesus? Alguém viu Jesus visivelmente aí, tete a tete, assim como eu estou vendo aqui o Josemil, o Leandro, o Kleber? Não, ninguém viu Jesus. Mas nós cremos, né, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele morreu naquela cruz por mim, por vocês, por cada um de nós. E que nós devemos replicar isso, multiplicar discípulos de Jesus aqui na terra. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, tomar posição na frente da batalha, tomar posição na frente de uma célula, viver o novo de Deus que Deus está preparando para você. Né? Às vezes você é jovem, você fica lá meio que com medo, meio retraído. Você já sentiu às vezes o chamado, não só jovem, mas, né, todos também adultos, pessoas idosas. Às vezes você sente o chamado de Deus, mas você não se posiciona, porque você ainda tem dúvida, porque a sua fé ainda não está digamos assim, fundamentada, né, para que você possa seguir, tomar essa atitude, né? E na realidade, não é sobre quem está à frente da batalha, não somos nós que estamos à frente da batalha, né? É Deus que está à frente da batalha. Eu lembro que, falando em termos de batalha, não batalha exatamente a que Davi enfrentou aqui, eu posso até falar algo, geralmente a gente não gosta muito, não é correto falar, mas eu lembro que quando eu tinha 12 anos, a minha mãe falou comigo assim, ó, meu filho, eu não tenho condições de sustentar vocês três sozinho. Eu preciso que você me ajude a trabalhar para poder sustentar a casa. E eu tomei uma posição. Eu falei, não, mas vamos embora. E eu fui trabalhar com ela, desde novo, né? Para trazer sustento para casa, para alimentar a casa, para ajudar na casa. Ou seja, eu ouvi ela, né? Assim como nós podemos ouvir Deus falar conosco, eu ouvi a minha mãe e me posicionei. Eu falei, não, mãe, está pesado para a senhora? Então eu vou te ajudar, vamos embora, vamos junto disso aí, né? Trazia o sustento para casa, ajudava a sustentar a casa. Mas isso é questão de posicionamento. Estou contando assim falando algo assim real, na questão de você se posicionar a fazer alguma coisa, né? E outras coisas mais que eu precisei me posicionar pelo fato de não ter um pai, né, presente para me orientar na questão de ser pai, de ter uma família, de cuidar de uma família. Eu precisei me posicionar. Nesse caso, diante de Deus, perguntando a Ele, buscando nele sabedoria, para que eu pudesse ser alguém semelhante a Ele, né? Semelhante a um bom pai, né? Não, né? Bom pai é só o Senhor, né? Bom é o Pai, né? Jesus falou isso, né? Mestre, tu é bom, né? Não, bom é o Pai, ele falou, né? Então, bom é o Pai, né? Mas Ele nos orienta justamente a isso, porque a gente se posiciona. Quando você se posiciona diante de Deus, e você precisa dele, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai te amparar. É nisso que a gente tem que pensar. Os irmãos mais velhos dele, por exemplo, se posicionaram contra a atitude do irmão mais novo, que queria enfrentar aquele monstro, daquele gigante,
É monstro, né? Porque era grandão, né? Mas eu digo assim, queria enfrentar o gigante, porque todos ficaram com medo. Até os guerreiros mais velhos, experientes, ficaram com medo de Golias. Mas Davi não. Davi se posicionou. Não, me dá aqui que eu vou lá. Né? Achei engraçado que ele tentou vestir a armadura e pegar a espada. Ele nem conseguiu, de tão pesado que era, né? Botar aquela armadura e tudo mais, né? Ele não conseguiu, mas não era para ele usar aquilo ali, né? Era para usar justamente aquilo que ele tinha em mão e que ele era fera, que era aquela arma, aquela funda, né? Que ele devia ser fera naquilo ali, treinado, né? Em utilizar aquilo ali. Mas é óbvio que a mão de Deus estava ali com ele. A mão de Deus estava agindo, porque ele se posicionou. Não se posicionou confiando nele, mas confiando no Deus do povo de Israel ali. Confiando no Deus a qual ele cria. Foi por isso que ele se posicionou. E é por isso que nós devemos também nos posicionar. Nos posicionar porque eu sou da Igreja Batista não, nos posicionar porque nós temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que cuida de nós, que nos dirige a nossa vida. É Ele que vai estar à frente de qualquer coisa que eu for fazer. Se for bom, se for real, se Deus estiver comigo, essa coisa vai acontecer. Então, o posicionamento que nós precisamos tomar nas nossas vidas é justamente esse. Se você quer ver essa igreja aqui transbordando de gente, né, precisando abrir outros laterais para poder crescer, nós precisamos nos posicionar como alguém, como discípulo de Jesus, como alguém que vai pregar o Evangelho, como alguém que vai falar desse amor de Jesus para as pessoas. O que as pessoas às vezes não entendem é que a gente comenta isso muito na célula a respeito, ou então na célula não, perdão, desculpa. Eu comento muito isso no Descubra, porque são pessoas que estão chegando para o batismo, etc. e tal, né? Isso porque a gente fala lá sobre evangelizar, né? Sobre evangelizar as pessoas. Talvez por ser assim, muito jovem, muitos nécios, né? Muito novos na fé, mas como? Se eu nem conheço a Bíblia ainda, como é que eu vou pregar? Eu falo assim, vem cá, o que Deus tem feito na sua vida? Que de novidade que Deus tem feito na sua vida? Porque você aceitou, você está aqui querendo descer as águas, porque tem algo novo na sua vida acontecendo. Se tem algo novo na sua vida acontecendo, provavelmente está transbordando. E você precisa encher outros copos, outras taças, outras vidas, que necessitam ouvir daquilo que você está vivendo. Nossa, eu estou vivendo algo maravilhoso dentro da igreja, Deus tem feito maravilha na minha vida. Você pode contar isso para o seu amigo. Talvez você não vai ler a Bíblia, pregar para ele, né? Exatamente, o texto com exegese, com homilética, etc. Nada disso. Você vai falar o que Deus está fazendo na sua vida. Qual a transformação? Se é que Deus está fazendo transformação na sua vida, você vai contar a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Isso é se posicionar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a mim, para que outras pessoas venham conhecer a Ti, venham conhecer esse evangelho maravilhoso de salvação, né, de cura, de libertação. Nós podemos citar aqui outros heróis da fé, outros grandes homens da Bíblia também, por exemplo. Neemias, por exemplo, tomou atitude, né? Um copeiro do rei, interessante, cara, né? Que Davi era escudeiro, ele não era propriamente um guerreiro, né? E ele tomou a frente. Aí você vê Neemias, ele era copeiro do rei, né? Ele não era pedreiro, ele não era construtor, não era engenheiro, né? Ele era copeiro do rei, mas ele sentiu no coração dele que ele precisava ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele fez o quê? Tomou atitude, ele se posicionou e foi até aquele lugar onde ele influenciou todos que estavam ao seu redor ali para que aquilo acontecesse, né? Por quê? Isso direcionado por Deus, posicionado por Deus, porque Deus havia colocado isso no coração dele. Podemos ver também outros, por exemplo, né? Gideão, né? Deus estava lá chamando, convocando ele, se bem que Gideão falou, a princípio ele falou, Senhor, eu sou o mais pobre, a minha tribo é a menor de todas, eu sou mais pobre, a tribuzinha mais pobre. Mas ele disse não para Deus? Não, ele foi, né? Ele foi. Ele ouviu a voz de Deus, se posicionou para salvar, para libertar aquele povo.
da mão dos midianitas. Ok? Então, por isso, ninguém vai se posicionar simplesmente porque eu sou maior, porque eu sou bonito, porque não é isso. Você vai se posicionar porque você tem fé. Você só se posiciona se você tiver fé, se você acreditar, se você crer em Jesus, crer que Ele pode ir à sua frente e fazer isso. Que é melhor do que Daniel, né? Daniel, né? Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava, né? Tinha sido levado cativo. Provavelmente ele estava sujeito, né? Mas ele se posicionou, ou seja, correu o risco de ser morto, né? De morrer, porque ele se posicionou não comer os manjares do rei, a comida do rei, né? Queria comer uma comida separada, não porque ele era melhor nem nada, porque ele não queria comer aquelas comidas contaminadas do rei, oferecidas a ídolos. Ou seja, posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, porque às vezes o mundo oferece para a gente também muitas coisas ruins, muitas coisas que atrapalham a nossa fé, muitas coisas que nos tiram da presença de Deus. Mas nós precisamos se posicionar diante do nosso Deus e falar: Senhor, eu sou teu, eu jamais vou querer viver isso que tem preparado, que alguém tem preparado para mim. Eu jamais vou querer comer desse manjar do mundo novamente, porque agora eu sou são e salvo, eu como na mesa do Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós comemos com o Rei, né? 1 Pedro, ele estava falando aqui sobre sermos, no louvor aqui, nós sermos pessoas escolhidas, separadas. 1 Pedro 2,9 fala lá, né? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as boas novas. Olha só, somos nós, o povo de Deus. Nós somos chamados, povo exclusivo, escolhido, né? Ou seja, Deus nos escolheu, nos amou, né? Entregou o seu Filho único para que nós pudéssemos aqui hoje estar livres do pecado, não mais escravos do pecado, não mais escravos do mundo, não mais escravos da carne, mas louvando a Deus em todo o tempo. Somos livres para não pecar, para não viver mais pecando. Amém, irmãos? Davi, né, era um jovem muito novo. Talvez você pode estar falando assim: ah, mas eu sou muito novo para assumir alguma coisa na igreja, eu não tenho condições, né? Eu não consigo. Não, mas um dia com certeza você vai conseguir. Principalmente, eu vou dizer o seguinte: você vive ali dentro das células, a gente vive dentro das células ali. O que acontece? A célula, ela solta as pessoas, no sentido de falar, no sentido de se expor, de contar alguma coisa. Nós temos, às vezes, sido surpreendidos dentro da célula com pessoas que eram praticamente assim, né? Entrava mudo e saía calado, que hoje está igual um papagaio dentro da célula. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus, né? Por quê? Porque começou a se soltar, começou a entender, começou a viver o novo de Deus, o propósito, né? De relacionamento, de nos relacionarmos. E nós precisamos viver isso, não só na célula, não só na igreja, mas no dia a dia. Eu falo assim que durante muito tempo, talvez eu tenha me posicionado de maneira contrária, ou não me posicionado, melhor dizendo, né? Eu não me posicionei. E de um tempo para cá eu descobri, olha só, não foi que eu descobri, né? É o start que Deus dá na mente da gente, né? Parece que está meio apagado, como ela falou, a luz está meio apagadinha, né? Dá aquele start assim, a luz acende. O que acontece? Eu descobri que é tão gostoso você levar as pessoas a Cristo através do relacionamento. Convidar as pessoas para tomar um café, para bater um papo. Você nem precisa falar de Jesus logo no início, não. Você vai primeiro criar o seu relacionamento, né? Vai se posicionar criando um relacionamento com intenção, intencional, não é isso? Opa, mas é isso aí, é ser intencional. Eu não posso contar, eu não vou falar isso aqui agora, porque, como diz a história, o inimigo que seja surdo, que ele não ouça, né, isso, porque só Deus vai saber. Mas tem pessoas que eu estou me relacionando bem mais hoje, justamente, né, para poder trazê-las, para poder convidá-las a viver aquilo que eu estou vivendo, coisas que eu não vivia antes, que eu não tinha esse relacionamento. Então eu acabei descobrindo, entre aspas, né, que você não descobre, né, você desperta para isso, que o relacionamento, primeiro você ganha, né, para você, depois você ganha para a célula, depois você ganha para Cristo.
Não é isso que a gente vive, que a gente aprende lá, né? Não é isso, Kleber? Não é isso que a gente aprende. Por quê? Porque é relacionamento. Primeiro você vai ganhar a confiança da pessoa, né? Para depois você trazer ela até a célula ali, para ela ouvir de Jesus. E daqui a pouquinho, Jesus está fazendo maravilha na vida da pessoa. A pessoa está lá dando glória a Deus, feliz. Você vê cada testemunho que as pessoas vão lá, que ainda não se decidiram para Cristo, né? Se posicionando. Não, rapaz, a célula é uma coisa maravilhosa, é algo novo na minha vida, tem me tocado, tem me abençoado. Eu fico assim, eu falo assim, oh Deus, louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Por quê? Porque houve um posicionamento, né? Nós precisamos nos posicionar diante disso, para cuidar dessas vidas, para falar desse amor de Deus. Assim como esses homens da Bíblia eles viveram isso, talvez você vai falar bem assim, mas eu não sou o Neemias, mas eu não sou o Gideão, eu não sou o Daniel, né? Eu não sou o Davi. Não, você é alguém especial, como qualquer um deles aqui. Nós somos especiais como qualquer um deles, porque somos servos de Deus, do Deus Altíssimo também. O mesmo que agiu na vida deles, vai agir na vida de cada um de vocês, vai agir na vida de cada um de nós. Ele quer fazer isso, nós só precisamos abrir, né? Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir a nossa boca, abrir os nossos olhos, não esse olho aqui não, os olhos espirituais, para ver algo que Deus tem para fazer novo, na sua vida, no nosso meio, aqui neste lugar, né? Para a honra e para a glória do Senhor. É nisso que nós devemos sempre estar focado. Posicionamento, atitude, postura, conduta, né? Olha só, até conduta tem, né? Questão de posicionamento, né? Se posicionar, mas com conduta. Conduta de servo cristão, né? De homem de Deus, de alguém que, né, inspira as pessoas, né, no amor de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos colocar, né, diante de Deus, com fé, crendo que Deus vai agir na vida de cada um de vocês. O gigante pode ser do tamanho de Golias, pode ser maior do que Golias, né? O gigante que possa estar aparecendo na sua vida aí, né? Não estou falando de homem no sentido, né, do que nós vivemos no dia a dia. Ele pode ser maior do que isso aí, mas o nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Amém? Vocês creem nisso? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Oh Deus, obrigado, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, porque tudo que está acontecendo, Pai, aqui nesta igreja, ó Deus, nas nossas vidas, Pai, nesta casa, Senhor, a qual o Senhor tem preparado, no teu povo, Pai, na noiva do Cordeiro, Pai, que está acontecendo aqui neste lugar, Deus. É obra tua, Senhor. É o mover do teu Espírito Santo, Pai. Porque nós somos teus, Pai, nós pertencemos a ti, Pai. E nesta noite, Senhor, ó Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê espírito, ó Deus, de ousadia, Pai. Ó Deus, Espírito Deus de ousadia, Senhor, ser ousado, assim como Davi foi ousado, Pai, para enfrentar aquele gigante, ó Deus, nos dê ousadia, Senhor, para enfrentar, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, o gigante, ó Pai, do medo, Pai, o gigante, ó Deus, da decepção, Pai, o gigante, Senhor, do não, Senhor, que nós podemos receber, Pai, mas nós temos, Senhor, a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, Pai, em todos os momentos, Pai, nos dando força, Senhor, nos fortalecendo, Pai, livrando-nos, Senhor, de todo mal e de todo perigo, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, esta igreja, Pai. Abençoa, meu Deus, cada líder de célula, Senhor. Fortalece, Senhor, as suas bases, Senhor. Fortalece o seu lar, a sua casa, Pai. Dê visão, Senhor, espiritual para nós, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, fazer o ID do Senhor, Pai, para que o Senhor possa se alegrar, Senhor, naquilo que estamos, Senhor, fazendo aqui, sendo seus discípulos, Pai. Ó Deus, pregando, Senhor, e evangelizando pessoas, Senhor, discipulando pessoas, Pai, para conhecer a Ti, para viver o novo, Senhor, do Teu lado, Pai, para viver uma nova vida, Pai, em Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai,
Nós rendemos graças a Ti, Pai, não só hoje, Pai, mas para todos sempre. Amém. Amém, Pai. Amém.